Bom, claro que eu não quero desiludir o professor Emílio e dizer que eu tenho um lado sulista muito grande, porque eu nasci no sul, embora quase ninguém saiba, portanto, e cresci em Trás-os-Montes, mas tenho esta força do sul, da minha mãe, muito até entrando por Espanha adentro, Andaluzia, por aí afora, e depois tenho Trás-os-Montes, que foi onde cresci, e o Porto, onde estudei. Portanto, eu fiz a faculdade aqui, em Campo Alegre, e, portanto, é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço muito o convite. Isto não é nenhuma palestra. Vamos já acordar nesse ponto. Isto é uma conversa que vamos ter e é isso mesmo, a tertúlia. Portanto, num ambiente descontraído, e vamos lá ver se eu vou falar de alguma coisa que realmente nos interessa a todos. Começou por dizer que o Ciência Viva, o seu Ciência Viva, ele é nosso. Portanto, é um programa que começou há 16 anos, de facto está na fase da adolescência e cresceu. Quando começámos, lembro-me que era eu sozinha, comecei desde o princípio, passado 8 dias tinha 3 pessoas, éramos 3 comigo, e mantivemos-nos assim quase um ano, e depois cresceu, e hoje somos uma equipa que sobretudo trabalha com a comunidade científica, e portanto é por isso que somos uma grande equipa, porque de facto os recursos vamos buscá-los onde eles estão, vamos buscá-los às universidades, às instituições científicas, e é isso que faz de nós aquilo que somos, embora a equipa, digamos assim, que está lá diariamente, somos 94 pessoas. Estou a contar com os monitores das áreas expositivas, porque nós temos uma casinha, a nossa sede é dentro de um pavilhão do conhecimento, é dentro de um centro de ciência. Isso também é algo novo. Temos colegas por esse mundo fora que se pelam de inveja de nós, que dizem, vocês são um Science Center, um centro de ciência, mas têm um programa nacional. E de facto foi assim que nós nascemos, foi uma agência nacional para a cultura científica e tecnológica, portanto de âmbito nacional, e que depois tem também um Science Center que dirigimos diretamente, e não contentes com um, temos mais 19, portanto somos 20 já numa rede que cresceu e que se está agora a consolidar. Portanto, mas não é disso que eu venho falar hoje. Senão eu tenho uma versão de 3 minutos, 3 horas e 3 dias, portanto eu vou-me ficar por uma de 3/4 de hora, digamos assim, porque é assim o fim do dia e é muito mais para partilharmos e podermos falar. Portanto, não hesitem em me interromperem sempre que o entenderem. Mas porque estou numa universidade e porque o público tem a ver, as pessoas estão aqui, professores universitários, investigadores, estudantes, acho que era o ideal para falar no Regresso ao Futuro. E o Regresso ao Futuro, claro que tem uma inspiração cinematográfica, não é? Todos nós conhecemos aquele filme tão forte, mas a grande questão pode ser o que tem a universidade para dar àqueles que vão ser o futuro. O que é que a universidade tem para dar? Eu acho que este é um ponto de reflexão que nós vamos aqui falar em conjunto. Não há dúvida que a ciência leva os jovens mais longe. Este é o nosso lema desde que fomos criados, e acho que as universidades estão nesse caminho. A ciência leva os jovens mais longe. Eu escolhi 4 fotos que vou mostrar. Elas fazem parte de uma campanha que nós fizemos há uns anos atrás, e que ainda dura, ela é atual. Fizemos na altura uns pósteres de rua, uns MUPIs, que por acaso só estiveram em Lisboa, isto para alargar a todo o país era um pouco
mais complicado em termos financeiros, mas a verdade é que fizemos uns postais, editámos, está na internet e onde muitas vezes são o mote para lançar discussões, principalmente com os mais novos, mas com a população em geral. Vão ver nas outras seguintes, portanto a inspiração é sempre desta natureza, mas a ciência faz o país avançar. Aliás, eu tenho na minha sala esta maquete, ela existe, é tridimensional e foi feita mesmo com tubos de ensaio, com frascos, tal e qual como está ali, mas a gente toca-lhe ela, é tridimensional. E está numa espécie de uma mesa, de um pedestal, lá na minha sala. E quando as pessoas entram lá, principalmente os mais pequenos, e eu hoje não ia falar nisso, mas a propósito também posso dizer, nós temos uma escola Ciência Viva a funcionar dentro do museu. É novo, é um projeto que está é o segredo mais bem guardado, não é bem, nós vamos falando dele, mas está ainda como projeto piloto. E é o 3º ano que temos a funcionar uma escola com meninos de carne e osso e meninas de escolinha do 1º ciclo dentro do museu. E é um projeto tão inovador que obtivemos agora um prémio monetário da Fundação Armgen, portanto, americana, que soube do projeto e foram eles mesmos que nos disseram: candidatem-se. E fizemos a candidatura, fizeram-nos uma entrevista Skype e deram-nos 35 mil euros. Estamos muito contentes, precisamente porque é um reconhecimento de um projeto que está lá e está à disposição de todos. Portanto, ficam a ter conhecimento que ele existe e que, se quiserem propor-nos algo para fazer com aquelas crianças que estão lá no 1º ciclo, têm uma batinha, têm regras a cumprir, têm um programa, aprendem nas salas de aula, temos 2 salas de aula, mas aprendem na área expositiva. Portanto, todo o Science Center é um enorme recurso à disposição deles. E quando entram na minha sala, porque à segunda de manhã isto funciona assim, eles vão uma vez, uma semana, cada turma. Portanto, nós alargámos agora o agrupamento todo de Lisboa e cada turma de cada agrupamento, são 30 agrupamentos, são os professores que escolhem qual é a turma que quer ir e que professor é que vai. A turma vem com o professor para lá e, portanto, passam ali uma semana de aulas, não vão à escola deles. A Câmara Municipal de Lisboa apoia-nos com os transportes e com a alimentação que eles têm lá no pavilhão. Portanto, eles passam, na segunda-feira chegam lá, recebem uma bata, um crachá onde escrevem o nome, vão visitar o pavilhão. De manhã é meia hora que eles andam por ali e, portanto, vão à minha sala e quando entram, veem isto e correm todos para tocarem e para perceber. Bom, a gente diz-lhe que a ciência faz o país avançar, mas isto é algo que nós todos também temos essa percepção. Com a ciência o país passa para outro nível. Reparem que era uma campanha muito voltada para os mais novos e também para a população em geral, mas muito para os jovens, para que percebam e se identifiquem naqueles objetos aquilo que a ciência pode fazer por nós. Pois a ciência faz bem a todos, não é? Nós temos uma atividade que se chama A Ciência Faz Bem à Saúde, que temos com 2 hospitais na região de Lisboa, mas que pode ser alargada a qualquer zona do país, onde os monitores vão às crianças hospitalizadas fazermos trabalho com experiências científicas, com atividades. Isso é tudo preparado em conjunto com o pessoal de enfermagem, com os médicos, etc. Portanto, são ideias que nós partilhamos e que podem ser agarradas por qualquer instituição. Mas é verdade que a ciência faz bem a todos. Eu acho que aí não temos dúvida. E faz tão bem a todos que eu trago só boas notícias. Não sei se já sabem disto, mas saiu no relatório Eurídice e Portugal foi o país onde a percentagem de licenciados em Matemática e Ciências e Engenharia subiu na Europa. E isto só nos pode dar alegria, não é? Portanto, eu
só sou mesmo mensageira de boas notícias, não venho nem lamentar-me, nem o Emílio disse que eu sou muito positiva, sou uma lutadora, gosto muito de me rodear de pessoas que querem fazer coisas e não há obstáculo quando queremos fazer. Claro que muitas vezes não as fazemos bem e há muita coisa que eu gostava de fazer que não consigo fazer, umas porque não sei fazê-las e outras porque é muito complicado e ainda não chegou o momento para as fazer, mas que temos ido num caminho muito inovador, temos, e isso não é a ciência viva, é o país, é Portugal na ciência, é a comunidade científica que nós temos, são as instituições de ensino superior, são as universidades. E quando em fóruns internacionais que nos conhecem e garanto-vos que nos conhecem muito mais do que nós podemos pensar. Eu ainda vim há 15 dias do Brasil, fui a Salvador da Bahia. Toda a gente diz que bom, Salvador da Bahia, principalmente agora, não é? Que se aproxima o Carnaval e eles têm um bom tempo, enfrentam grandes dificuldades e de tal maneira que estive lá e já estou a receber no pavilhão uma pessoa que vem estagiar precisamente para a Escola Ciência Viva durante uma semana. Já arranjou lá uma bolsa e já vem cá ver. Eles não têm science centers, não têm centros de ciência, não têm museus de ciência. Portanto, no imenso Brasil pode haver... Já me falaram em Campinas que existirá eu não conheço, também nunca fui a Campinas, mas somos olhados como um país dentro desta área da ciência e da tecnologia que está num avanço muito significativo e vamos ver sempre como é que podemos fazer melhor. Mas aquilo é verdade, a média europeia desceu. Portanto, em 2010 desceu de 24 para 21 e em percentagem, e Portugal está ali de 17 para 25. Portanto, alguma coisa andamos a fazer que dá frutos, não é? Portanto, vamos lá ver, e se mostro estes dados não é porque seja a ciência viva, quer dizer, são as políticas do país na área da ciência e tecnologia que deram frutos e que vão continuar a dar com certeza. Claro que nós temos sempre, nós Ciência Viva, como uma entidade coletiva, achamos que contribuímos para isso também e isso motiva-nos a continuar. Portanto, é sempre como é que se aproxima o universo das universidades à população. E eu acho que qualquer universidade tem isso sempre em mente, não é? Para já tem que captar públicos. E depois têm que chegar a um número muito mais alargado de públicos e diversificado na sua essência. Hoje já não é só o público jovem, é um público muito mais alargado, etc. Mas estamos sempre nesta relação do regresso ao futuro. Como é que a universidade pode ir à escola e quando vai à escola, entenda-se a escola como sendo o básico e o secundário, quando vai à escola, que efeitos é que faz? O que é que acontece de novo? Portanto, o futuro é mesmo representado pela escola e pelas novas gerações. Isto é, enfim, uma referência que apareceu na Nature sobre o nosso programa, a ocupação científica dos jovens nas férias nos laboratórios. Eu sei que o nome não é bom, nós nunca, já fizemos várias tentativas, não conseguimos nome melhor, ou então fomos-nos afeiçoando a isto. Claro que temos um nickname interno, que é ocupação. Isso é outra coisa. Eu não posso falar de tudo aqui hoje, porque são 3 horas mesmo, ou 3 dias. Isso são as grandes campanhas de divulgação e cultura científica. E faróis são a minha paixão, não vou nem falar. Mas hoje o que trago aqui para conversar é a universidade, escolas, é esse regresso ao futuro. E tomei como exemplo a ocupação científica dos jovens nas férias nos laboratórios. O nome cansa, mas é uma atividade que
A Universidade Católica e a Faculdade aqui de Biotecnologia não é alheia, porque tem recebido jovens nas férias nos laboratórios e bem, e portanto esta é uma atividade que nós temos desde 97 até hoje, nunca falhamos em cada ano esta ação. E é mesmo tão importante que se sabe cada vez mais que as áreas de aprendizagem social, aquelas áreas em que esta relação da aprendizagem social é mais forte e mais evidente, é nas áreas das ciências. E quando falamos de aprendizagem social, é um bocadinho num caminho um bocadinho diferente daquelas linhas piagetianas, digamos assim. Eu sei que eu estou a entrar em caminhos estranhos, eu espero não me arrepender disso, mas também temos que dizer coisas que possam, enfim, criar alguma controvérsia, não é? Porque a controvérsia leva-nos para discussões e para conhecimento. Eu lembro-me quando há muitos anos comecei a estudar muito as áreas da pedagogia, era muito Piaget, aprendia-se mentalmente, aprendia-se sabendo que a parte mental, a parte da relação psicológica era fortíssima. E hoje o mundo mudou, a nossa relação com o conhecimento mudou e há outras formas. Uma delas é o que chamam a aprendizagem social. E a aprendizagem social leva-nos a um confronto, a um estar, a uma relação direta com muitos contextos de vida, contextos profissionais, contextos sociais, etc. E, portanto, a ocupação científica dos jovens nas férias, em 97, precisamente no ano em que nós lançámos este programa, os mídia, os meios de comunicação social estavam completamente... Na altura eles gostavam muito destes temas, agora andam mais arredios, mas apareciam-nos em tudo quanto era sítio, iam às instituições fazer muitas reportagens, quer as televisões, quer os jornais. Isto saiu no Público na altura e aquilo foi feito no IPATIMUP, aqui no Porto, nos vossos vizinhos aqui. E, portanto, em que a legenda daquela fotografia é, afinal, eles são como nós. É aquela frase que os jovens diziam aos jornalistas: e então, e o que é que vocês acham de novo aqui e tal? Não, afinal, eles são como nós, eles são os cientistas. Isto pode parecer uma descoberta que minimiza ou menoriza o que são e o que é que os jovens veem nos cientistas, mas não é verdade. Coloca-os numa relação de uma proximidade muito grande e fez com que os jovens percebessem que os investigadores são pessoas muito exigentes, mas riem-se, estão ali e são, portanto, preocupam-se com eles. Um dos grandes méritos da ocupação, e lá estou eu agora vou dizer a ocupação, porque nós lá dizemos a ocupação, então, já temos que começar a preparar a ocupação deste ano. Então, e como é que estão as coisas da ocupação? É assim que a gente fala. Também não é bom nome, não é? Porque ninguém fora do meio ali restrito entende o que é a ocupação. Mas é a ocupação científica dos jovens nas férias, tiraram ali nos laboratórios, mas o nome é aquele. Portanto, se tiverem alguma ideia boa para chamarmos a isto, eu adorava. Nós já demos volta à cabeça e não nos aparece assim nada. Isso, aqui, reparem, este foi o cartaz deste ano, 2012, onde já chamam Ciência Viva no Laboratório. Está bem, mas não diz que é com jovens, pois não? Portanto, nenhum nome é tão bom como a ocupação científica dos jovens nas férias nos laboratórios. Parecem os títulos dos livros do João Lobo Antunes, mas tem graça. Portanto, é um título que nós já temos algum carinho por ele. Mas se tiverem uma ideia, não hesitem em nos dizer. Bom. Claro que escolhemos este ano uma imagem muito também
pode surpreender. Há quem tenha adorado esta imagem e quem tenha odiado. Agora, ninguém ficou indiferente. E isso é isso que nós queremos. Portanto, desde que começámos com esse programa, já cerca de 11 mil estudantes tiveram a participação, desde 97 a 2012. A média de idades anda nos 16 anos, 16, 17. Portanto, são alunos do ensino secundário, não é? É um programa claramente dirigido a eles só, 10º, 11º, 12º. Não sei, porque nós não fizemos uma análise ainda. Este programa merecia uma análise qualitativa, não quantitativa, porque isso nós sabemos. Quantos estudantes foram? Sim, sabemos. Quantas instituições científicas estão neste programa? Também sabemos. Com quantas começámos? Também sabemos. Em 97 fui ter com o professor Arcélio Pato Carvalho, a Coimbra, ao CNC, ao Centro de Neurociências, e fui, eu tinha que testar com alguém, a primeira vez, dizer, e fui-lhe explicar o programa. E foi a primeira vez que eu o conheci e que estive com ele. Apesar de eu ir muito recomendada, ele não me tratou nada bem. Ele ainda hoje se penaliza por isso. Somos muito amigos. Mas é uma história que contamos os dois muitas vezes. Ele olhou para mim com uma arrogância e diz-me assim: vai-me fazer perder tempo. Isso é uma ideia que não vai a lado nenhum. Ele tinha vindo dos Estados Unidos não havia muito tempo e tinha lá feito a vida dele toda, portanto achava que aqui as coisas não iam funcionar e que era mais um programa para lhes fazer perder tempo. E de facto, imaginem, vocês sabem, os investigadores dizem, agora estudantes do ensino secundário entraram pelo laboratório adentro, só me vão fazer perder tempo. A verdade é que eu disse, olha, com a sua participação ou sem ela, nós vamos fazer. Claro que gostava que o CNC também participasse. Bom, participámos com 6 instituições o primeiro ano e depois foi crescendo. Hoje está estabilizado. São, já não me lembro bem, 100 e pouco, 112 ou por aí, instituições. E estudantes são à volta, isso cresceu muito, eu acho que não pode crescer mais e agora tem sido assim, são cerca de 800 estudantes em cada período de estágio, o que é de julho até setembro. Portanto, e não aumenta nem diminui porque é assim e porque é um grupo muito acompanhado, eles mergulham em ambiente real de investigação e isso é um dado importante. Portanto, são 127 em todo o país. Portanto, os jovens estão em ambiente profissional de investigação. Eles trabalham lado a lado com os cientistas, são cerca já de 320 que apoiam o programa. Também têm saídas de campo. O laboratório, a investigação faz-se em muitas formas. Isto é muito interessante, porque é verdade. As mulheres têm uma atração especial por este programa. Eu agora, no Brasil, já mudei aquilo. Não, ainda não mudei, pois não. Mas tenho que ter cuidado, porque eu passei este slide e desatou tudo a rir. Não é bom. Não, não é. E eu, não se pode dizer raparigas. Portanto, as questões, no Brasil, impossível, as questões culturais são fortes. E eu, fica-se mal. Claro que eles já sabem que nós, moça, que é uma coisa que nós não gostamos de dizer, são 61% moças, são moças. Nós também não gostamos de dizer moças. Dizer meninos e meninas também, meninos e meninas. Estamos a falar de grandes. Como? No Alentejo é moças e moços. É moças e moços. E gaiatos? Gaiatos. Mas os gaiatos são os mais pequeninos. Portanto, 61% de raparigas, 39% de rapazes. Elas estão em força neste programa já há algum tempo. Pois, é que também se pusermos 61% de meninas, também connosco não dá bem. Portanto, não sei, é muito complicado. É mulheres e homens? Não, porque não fica bem. Homens já eles são...
feminino e masculino. Bom, feminino e masculino. Mas esta é dos rapazes jovens e pôr os símbolos. Enfim, bom. Mas as questões culturais são tremendas. É muito interessante falar das percepções dos estudantes. Nós temos feito um acompanhamento destes jovens nas instituições científicas e já há teses de doutoramento e de mestrado feitos sobre isto. Nomeadamente, uma pessoa da minha equipa, o Carlos Catalão, que esteve comigo desde o primeiro momento na Ciência Viva. Depois, a certa altura, ele foi para Cambridge e fez o doutoramento precisamente sobre este programa. E, portanto, nós temos dados estatísticos e quantitativos em grande número. E depois os estudantes preenchem inquérito, dizem o que é que acharam do programa, etc. E, portanto, sobre isso eu vou demorar um bocadinho convosco, porque aquilo que eles dizem que foi importante para eles neste estágio não é nem de perto aquilo que nós pensamos que é verdade. O que é que acham, já agora a título de curiosidade, o que é que eles acham quando se diz o que é que para ti foi mais importante neste estágio? O que é que conseguiste mais? O que é que a gente podia pensar? É o conhecimento, não é? Eles gostam muito, a experiência e a autenticidade, porque eles acham que já descobrem o mundo. Para nós parece tudo normal, porque é o nosso trabalho, é aquilo que nós fazemos. Estou a falar aqui neste coletivo, portanto, é normal, é o nosso dia-a-dia. Mas aqueles jovens que entram nas salas e que têm esse trabalho e essa relação com os investigadores, tudo muda. Eles sentem um mundo diferente e, portanto, dizem que é a experiência da autenticidade, o contacto com profissionais. Temos que não nos esquecer de uma coisa, que a escola é uma abstração, ou melhor, a escola trabalha com abstrações. A escola não é a realidade em si. Estou a falar da escola, universo escola. Claro que tudo isto pode ser muito contestado, mas pelo menos vai ficar em nós aqui esse pensamento e podemos vê-lo de vários ângulos. Mas a escola, de um modo geral, trabalha com muitas abstrações, simulações, simula a realidade lá fora, simula uma série de coisas a nível do conhecimento, não é em si a realidade. E, portanto, eles quando entram nesse universo e percebem que estão a trabalhar lado a lado com profissionais e que estão a perceber e até alguns a contribuir, porque há estágios tão bem preparados que eles fazem mesmo, avançam em lado a lado com os investigadores. Um exemplo, ainda voltando agora ao Arcélio Pato Carvalho. Ele disse, no final desse ano de estágio piloto que esteve lá, dizia, bom, houve um aluno que eu chamava já e punha em doutoramento. Portanto, não ia nada fazer a universidade, primeiro ano, segundo ano, não, chega, ele vinha já para um programa de doutoramento. Isto porque... Mas a escola não permite isso. O comentário de dizerem que estão em contacto com a realidade seria também expectável numa empresa, por exemplo? Sim, seria. Mas olha, mas aí nós ainda não conseguimos esse... Por acaso precisamos sempre de ajuda aí, porque a realidade do mundo empresarial ainda não é em número, nem em quantidade, nem em qualidade, como é o mundo científico. Portanto, nós ainda não conseguimos a abertura nas empresas para receberem os jovens da mesma maneira que as instituições científicas o fazem. Já temos algumas que os recebem, mas ainda não ainda não atingimos o que queríamos. Eu acrescentaria em relação a essa abstração na escola também a abstração em casa, muitas vezes da internet e das coisas. Portanto, será uma experiência... Sim, sim. Mas eu quando estava a falar de abstração, é abstração mesmo, é o conceito, não é uma... Sei. Mas o facto é de mesmo... estarem no mundo físico, não virtual, passam muito tempo nos computadores de internet.
estarem no mundo físico também é uma experiência diferente. Entendemos que grande parte do tempo deles é passado no mundo virtual. É. Portanto, eles, numa instituição científica com investigadores, estão com um profissional e estão no ambiente de trabalho e, portanto, percebem que a realidade é diferente. Mas há mais coisas que eles dizem, que é a tal aplicação à prática, portanto, têm um desejo enorme de perceber como é que as coisas são. Eu estou numa universidade, portanto, posso dizer coisas assim... Olha, sou visita, vão-me tratar bem. Mas, muitas vezes as universidades não estão, apesar de estarmos a dizer isto tudo e é verdade, muitas vezes as universidades não estão muito no mundo real. Eu tenho um filho que fez o curso de gestão e outro de economia e eu queria saber como é que funciona uma bolsa e ninguém me explicou. Portanto... E saíram das 2 melhores universidades do país. Uma delas é católica. Que é uma bolsa. Como é que funciona a bolsa? Eu não sei. Quer dizer, eles agora já sabem que já foram para o mundo do trabalho, mas na altura tivemos uma discussão séria. Porque eu não... Bom. Portanto, eles gostam do trabalho em contexto científico, saber como é que a teoria se liga à prática. Há um propósito. Estamos aqui porquê? A coisa que mais os aborrece, a escola aborrece muito, não é? A escola aborrece tremendamente. De um modo geral, é aborrecido, eles aborrecem-se. Primeiro porque é muito repetitiva. Depois porque não agarra aquilo que é inovador, aquilo não dá modos diferentes de evolução a cada um para aprender. Também se percebe porquê. Isto não é à la carte. Quando temos uma população para ensinar, um país para aprender, as crianças todas em idade escolar, nos diferentes níveis, tem que haver organização. É difícil cada um aprender ao seu ritmo e da sua maneira, e etc. Mas entendo cada vez mais que devia haver mais lugar a projetos que pudessem ir noutras direções. Porque, e agora é um bocadinho parêntese, mas eu estou muito atenta agora ao primeiro ciclo, muito, muito atenta. E eu acho que a coisa que eu mais adorava ter era uma escola do primeiro ciclo desde o primeiro ano até ao 4º ano. E não assim como nós temos, que é uma semana, embora seja uma semana marcante, não deixa de ser uma semana. Que é quando eles vão para o primeiro ano, já sabem, grande parte deles já sabem as letras, já sabem os números, sim, porque os pais em casa gostam de ensinar. Estamos a falar de um geral. Alguns não têm essa possibilidade, mas a maior parte já sabem. E depois, quando entram na escola, o que é que vão fazer? Como se tábua rasa, que é uma coisa que já foi discutida há muitos anos atrás e se disse que não era assim, que não se deve fazer tábua rasa dos conhecimentos. Mas agora vamos começar, e vamos começar por uma letra. Se o método for o tradicional, começam pelo I. E depois passam em casa, dias a fio, fazem o I, como um miúdo, filho de uma amiga, que dizia assim, ela deu com ele assim, para cima, para baixo, bolinha, para cima, para baixo, bolinha, para cima, para baixo, bolinha, para cima, para baixo, bolinha. O que é que estás a fazer? Eu tenho a folha toda para preencher. Para cima, para baixo, bolinha. Era o I. Portanto, isso desmotiva. É preciso que a escola tenha capacidade de responder a outras coisas. A grande diferença da qualidade das escolas está na própria escola ou naquilo que envolve o aluno fora da escola? Se estamos a falar na escola, a mudança tem que vir da escola. Porque senão nada acontece. A mudança tem que vir da escola. Estamos a falar da escola básico e até secundário. Por exemplo, estes professores que estão lá no pavilhão, e nós temos que fazer ação de formação com eles, não é?
Portanto, antes do ano letivo, eles têm ações de formação connosco, diz que, o que é bom, são professores que nós estamos a agarrar, e eles ouvimos-los sobre, então o que é que vamos, durante esta semana, o que é que querem que as vossas turmas aprendam aqui? Para ir um bocadinho de encontro também às matérias que estão a dar. Eu estou a falar de há 3 anos atrás, estamos no 3º ano, já evoluímos algumas coisas e já mudámos algumas. Mas como eu digo, é difícil, ainda é um projeto piloto. Mas no 1º ano, à 2ª reunião, a minha equipa olhava para mim e dizia, então vamos à reunião, hoje temos os professores cá. Eles não sabiam bem como é que me haviam de dizer para eu não ir. Sim, porque eu sou mais velha lá, não é? É um estatuto. E eu dizia, então, mas é melhor não ir. Então, mas porquê? Bom, porque eu tinha dito coisas na outra reunião que, enfim. Porquê? Diziam assim, queremos dar o ciclo da água. Bom, eu morria. O ciclo da água? É sempre o ciclo da água. E reparem, é o ciclo da água no 1º ano, é o ciclo no 2º, no 3º, no 4º, até, exatamente. Ainda bem que, porque nós sabemos, vai até ao 12º. Já ninguém aguenta com o ciclo da água. E o ciclo da água tem uma coisa muito importante, mas quer dizer, pronto. E então, lá no pavilhão disse, tudo já é private joke. Quando estamos a fazer os programas da escola, dizem logo, ciclo da água não. O ciclo da água até pode ser, mas só não. Portanto, é preciso dar o magnetismo, a eletricidade, é preciso, sei lá, tanta coisa. Agora, o ciclo da água sempre. Pois era isso que está, e é verdade que faz parte do currículo, faz parte do programa, desde o 1º ano do ensino básico até ao 12º, desde que eles sigam áreas. Bom, e já não há paciência para ciclos de água. Portanto, adiante, vamos falando de várias coisas. Isto há um sentido de propósito, não é? Desculpa, só fazer um comentário. Eu estava a falar um bocadinho da questão da repetição e posso estar de saber sempre porque estamos a aprender. Essa aí é. Não, eu estava a falar da questão da repetição. Eu estava a lembrar que do 1º ano na faculdade. E eu tenho percebido que, por causa da dispersão dos problemas do secundário, e os alunos, eu lembro da minha química do liceu, e eles vêm progressivamente menos preparados, vêm com uma grande diversidade de matérias que já ouviram falar, e sabem algumas coisas sobre as matérias e têm algum conhecimento do mundo, mas não têm conhecimentos necessários de coisas que antigamente eram elementares em termos de cálculo. Isso tem a ver, essencialmente, com falta de hábitos de... Há uma parte que tem a ver com matemática, mas também que se pode ter transcrita para a química e para a física, seguramente também, de que exige uma certa... Não é repetição de fazer os mesmos exercícios, não é? Mas é fazer um certo tipo de exercícios que antigamente era exercitado. Sim, sim. Que é aquilo que é preciso criar rotina e saber. Hoje em dia transfere-se isso para casa. Há casos assim. Transfere-se isso para casa. O aluno vai para casa e ele é que sabe e ele faz em casa se quiser. Na minha ótica está-se a pôr demasiado cedo, digamos, ou pelo menos, se calhar, há de haver aqui um ponto de equilíbrio, seguramente, mas está-se a pôr demasiado cedo, digamos, essa responsabilidade nos ombros do aluno, no secundário, e dos seus pais, eventualmente, que fazem acompanhamento, alguns até vão para a explicação. E, portanto, custa-me um bocado ouvir dizer que a repetição não é importante. A repetição é importante em algumas matérias, pelo menos para mim é importante. Mas claro que sim. Eu aprendi tabuada a repetir. Quer dizer, tem que se aprender a lógica. Perceber porque é que 4 vezes 2, 8, porquê? É preciso perceber. Sim. Mas uma vez perceber, mas não, basta que se explique bem o conceito, porque não há nada mais abstrato que a matemática. É uma abstração enorme, mais do que a filosofia. Por exemplo, se pusermos as medidas de um campo de futebol, ali dissermos, o campo de futebol do estádio do Dragão tem e desenha-se e põe-se a medida de largura e tal, e quantos hectares, é uma abstração pura, não é? Eles têm ali o estádio de futebol do Dragão, mas é uma abstração, não é o estádio em si, real. Portanto, a matemática lida com essas realidades e com essa abstração.
Mas, percebido o mecanismo, ou melhor, percebido o conceito, depois é preciso rotinar. Se não rotinarmos, não aprendemos. A tabuada tem que ser cantada. Quer dizer, ai meu Deus, eu não disse isto. A matemática, a tabuada tem que ser exercitada. Tem que ser exercitada. Para ficar decorada depois. Porque senão andamos com aqueles lapinhos, no nosso tempo havia os lapinhos, eram uns lapinhos muito, muito inteligentes, a gente virava lá uma coisinha e dava sempre certo. Ou aqueles caderninhos que tinham por trás a tabuada sempre, a gente virava e tal, mas bom, é assim. Mas é verdade, tem que haver algumas rotinas e tem que se... Mas essencialmente tem que se dar ferramentas, maneiras de depois eles irem e vão. As crianças, principalmente no primeiro ciclo, grande maioria, têm uma capacidade extraordinária e estão ali, no para baixo, para cima bolinha, estão ali, já sabem, ficam inquietas, desmotivam-se, porque o mundo hoje dá-nos capacidades de aprender muito rápido. E, de facto, enfim, é assim. Bom, portanto, eles dizem muito que estão lá e sabem o que é que estão a fazer. Os cientistas estimulam-nos a procurar e questionar o que é que estão a fazer. Isso é bom, o espírito crítico. Estar com o contacto pessoal, o networking, o conhecer as pessoas é fundamental. O estar com cientistas dá-lhes esta oportunidade. Mas o que é mais referido por eles é a equipa ou é o espírito crítico? É o trabalho prático. Isso é o que eles mais referem. Tenho a possibilidade de ir fazer um trabalho prático. Experiências. Ter um trabalho prático. Depois dizem o contacto com os cientistas e com os colegas, o networking. Portanto, o conhecer pessoas, o poder trocar impressões e trocar contactos. E não mais relaxar, se calhar, do que olhem, e há uma coisa, é isso, e há uma coisa engraçada. Eu tenho trabalhado com os alunos. Também tem, pois. Mas também há outra coisa que nós nos esquecemos facilmente, é que, por exemplo, os jovens que se inscrevem, são muitos, não é? Cerca de 800 em cada verão. Os que trocam a toalha da praia pela bata do laboratório, digamos assim, são tantos, mas são aqueles mais interessados, porque no grande universo, primeiro, aquilo que nós oferecemos é mais na área das ciências e tecnologias. De facto, não há um campo, mas podia haver, porque ciências é tudo. E podia haver, por exemplo, eles podiam fazer uma coisa, olha, não nos lembrámos disso, mas é uma ideia que agora podíamos, que me vou lembrar de fazer, porque acho que é importante. Podíamos, a ocupação científica dos jovens nas férias nos laboratórios, vamos pô-los, por exemplo, numa faculdade de letras, num curso de verão, curto também como estes, por exemplo, de escrita criativa. Por exemplo, escrever segundo, escrever a Essa de Queiroz, escrever a Camilo Castelo Branco, escrever a Saramago, escrever, que bem falta faz, escrever a António Lobo Antunes, por exemplo. E isso exercita-se, isso estimula a criatividade, isso é um exercício de aprendizagem, também pode ser, mas já não sei porque é que eu estava a dizer isso, de repente. Foi a resposta. As respostas que eles dão, não sei, o espírito que primeiro, para mim, acho que é a descoberta, alguma coisa assim. Não, é o fazer o trabalho prático, portanto, terem a possibilidade de fazerem algo prático, experimental, é o networking, o contacto com profissionais e também outra coisa, que é o contacto com os colegas. E isto não é tão evidente assim, porque estes alunos, estava a dizer, quando vão para estes estágios, é porque querem, eles são especiais, eles escolhem fazer alguma coisa assim. Por exemplo, um aluno ou uma aluna gosta muito de física
ou de química, mas por exemplo de física. Mas gosta muito. Na escola, na sua turma, dificilmente encontrará alguém que goste tanto como ele ou como ela. Até se manifestar esse grande gosto, é considerado um nerd. No nosso tempo eram ursos, agora são nerds. Mas não se atrevem alguns sequer a dizer isso. Mas quando têm a oportunidade de estar uma semana numa instituição científica de física, por exemplo, com investigadores de física e com os colegas que lá estão, que têm os mesmos gostos que eles têm, eles descobrem que têm colegas da mesma idade, rapazes ou raparigas, que adoram física, ou matemática, ou robótica, ou... O meu irmão, durante 6 anos, fez este estágio, passou a ser. Uma das coisas que eu notei nele é que ele torna-se mais motivado propriamente para a escola. Ele durante fez isso durante 3 anos, e em contato com a universidade, com os investigadores, com pessoas que ele não conhecia, que era de outros sítios do país, incentivou mesmo a estudar, quer mesmo fazer aquilo, quer ir para aquela área. Exatamente, temos casos, nós não os acompanhamos todos, claro, e é pena porque podíamos ter um mapa, mas sabemos de casos que decidiram a vida profissional deles, andaram-nos, por exemplo, o exemplo do Ipatimup, é um caso concreto, que é uma pessoa que eu conheci aliás bebê, depois foi fazer esse estágio e agora é investigadora no Ipatimup. Portanto, mas há muitos casos desses, definem e escolhem a sua vida profissional. Há casos em que não, pelo contrário, ou melhor, leva-os a concluir que não querem aquilo, querem outra coisa. Estes programas não existem para formar cientistas, isso é outro assunto, mas existe para os acompanhar nas decisões que têm que tomar e dar-lhes essa oportunidade. Mas, de facto, conhecer pessoas com os mesmos interesses é algo muito, muito positivo. Claro que têm acesso a equipamentos que não têm na escola, o que é bom. Pronto, as escolas não têm, nem de perto nem de longe, estar equipadas com aqueles equipamentos sofisticados. Porque a palavra sofisticado é importante em termos de trabalho, em termos de profissão, não é? Dizer, estou num ambiente muito sofisticado, é ótimo. É um high level para os jovens. Sabe que eu agora estava a pensar em relação a isso também. Hoje em dia, cada vez mais as escolas secundárias estão a se equipar mais com equipamentos e muitas vezes os alunos chegam cá a achar que já aprenderam tudo sobre. E existem escolas muitíssimo bem equipadas e tem a ver um bocado com aquela tentação que eu estava a dizer que existe hoje em dia, de fazer os programas de secundário que é tentar dar tudo. Os alunos já ouviram tudo. Sabem tudo quando vêm cá. Imagino, pois têm essa experiência, sabem quando os recebem. Sabem tudo, já sabem tudo, já vêm falar de tudo. Sabem tudo, depois sabem um bocadinho de tudo. E esse é que é o problema, que sabem um bocadinho de tudo, depois não conseguem fazer muitas vezes a relação das coisas. Mas era só um comentário que hoje em dia, cada vez mais, temos alunos que dizem eu já trabalhei com isto na escola, já fiz essa experiência na escola. Portanto, hoje em dia isso cada vez menos. Se calhar também encontram aqueles que dizem assim, eu já fiz isto aqui. O fazer isto aqui é muito mais... Isso era ao contrário, a escola equipamentos melhor. Mas isso não faz mal, isso até é bom, não? Não é bom? Não é um problema, a questão do eu acho que isso é bom. Não é uma competição secundária ou superior, não é isso que estou a dizer. Olha os jovens, o que é que ali os mais jovens... Desculpa dizer os jovens, não é? O que é que os mais jovens... Vocês são muito jovens. Aqui podemos dizer. O que é que as raparigas pensam disso? Eu já não sou assim tão jovem, vou fazer 40 anos, portanto... Não acredito. A sério? Estamos todos muito novinhos? Vou continuar. Estamos todos muito novinhos. Portanto, isto é um bocadinho aquilo que se chama nas correntes, enfim, os peer support, em que os jovens que gostam de ciência encontram nos seus colegas também outros que têm o mesmo gosto.
E há a pergunta, por exemplo, porquê? Porquê é que queres vir para este estágio? Eles dizem, é uma oportunidade de testar, é muitas vezes a escolha de um caminho para a vida, para muitos miúdos muda-lhes mesmo a vida. Alguns vão noutro sentido, não querem aquilo e querem outra coisa. Mas também está muito enquadrado no que se chama Authentic Science. É um outro conceito hoje muito... Isto são palavras-chave que, se pusermos no Google, vamos ter muitos artigos sobre estas áreas, quer o peer support, quer o Authentic Science. Portanto, como eles estão nesse ambiente real, eles de facto desenvolvem uma entidade, como a entidade de cientistas. Mas também aquilo que é uma outra, como estou numa universidade, tenho que trazer algumas palavras, enfim, que depois possam, que não me deixem ficar mal, que é o situated learning. Também é outro conceito que, se forem ao Google e colocarem, aparecem muitos artigos, alguns muito interessantes, e dizem sobretudo que é do contacto que estes jovens têm com os mais velhos e com os mais, quer dizer, são eles, é geracional, é o que chamam os old timers e os newcomers. E quando estes se juntam neste contexto, é aquilo que se chama a aprendizagem em situated learning. Aprende-se por integração social, é quase um processo negocial de aceitação, ao contrário dos tais outros modelos de Piaget, mais mentais, mais dentro da cabeça, são processos de aculturação. Portanto, é muito no contacto com outras realidades, com outras culturas que se integra e se aprende. Portanto, é muito nesta linha. E agora, terminava esta minha parte dizendo, eu já não sei quanto tempo é que eu já estou, mas é uma tertúlia, mas seguindo nesta senda, nesta missão, porque aquilo que a Ciência Viva tem é uma missão que lhe foi dada, quer pelo governo, quer pelas instituições científicas, pela sociedade. É uma missão a que tentamos corresponder, prosseguindo sempre esse programa dos estágios dos laboratórios de ocupação científica dos jovens nas férias dos laboratórios, e eu acho que não há, se conhecerem em qualquer parte do mundo, e são pessoas que conhecem muita coisa, têm contacto com, a nível internacional, muitíssimo, conhecem algum programa assim, que tenha esta regularidade desde 96 até hoje, sem parar, nós não conhecemos. E vamos a muito sítio apresentar, portanto, várias áreas. Esta é uma das que muitas vezes apresentamos em colóquios e encontros, e não conheço. Não conheço mesmo. Fizemos com... Sim, há coisas pontuais. Fazem pontualmente uma... Sim, sim. Não só, pois esses estão um bocado em todo o mundo. Sim, um programa de um país que tenha, de uma maneira sistemática, continuada, com a comunidade científica, um programa desta natureza. Não. E este? Sim. Muito. Nós fizemos um ano uma parceria com Espanha e fizemos com Madrid, para trocarmos, pormos nossos estudantes em estágio lá e eles mandarem estudantes para cá. Conseguimos fazer isso. Fizemos 2 anos. Foi muito difícil, porque o cuidado tem que ser redobrado. Temos sempre as autorizações dos pais quando eles são menores, mas neste caso, para um outro país, foi muito mais complicado. Arranjar-lhes alojamento, nós recebermos os estudantes estrangeiros e eles receberem lá os nossos. Eu agora não posso precisar, mas seriam 20 alunos, mais ou menos, que andaram para cá e para lá.
E eles depois, os espanhóis são assim, pegaram no projeto e depois já não quiseram continuar a fazer connosco. Sei que continuaram eles e já não quiseram, agora não sei se continuam ou não, porque quanto mais vizinhos, mais de espaldas, verdade? Estamos todos de costas voltadas. Eu estou mesmo à vontade para falar, até porque a minha costela espanhola é muito grande, a minha mãe é espanhola, portanto posso, mas são muito de, quanto mais vizinhos, mais pior é. E portanto tentámos fazer isso com eles, eles perceberam a dinâmica, etc. E depois, mas acho que não sei se estão a continuar. Mas de uma forma sistemática assim, não. Do governo balear, portanto em Maiorca, existem programas desse estilo. Até tem os chamados Demo Labs na universidade. Não sei se o programa é financiado pelo governo. Depois disto, fico curioso a fazer uma pergunta. Sim. Não, isto era só para terminar a parte de slides que tenho, quer dizer que lançámos um concurso agora, estamos na fase de avaliação, espero que saibam, os resultados estão quase a sair, que é o Escolher Ciência, que é mesmo, é dirigido aos alunos do ensino secundário. O objetivo é mesmo continuar neste caminho, que é aproximar o mundo da escola, do secundário ao mundo universitário e a levar a que os jovens, e quando lançámos este programa, este concurso, não sabíamos ainda dos resultados do Eurídice, do Eurostat, portanto isto é recente, saiu há um mês para aí, daqueles resultados que lhes dei. Portanto, estamos sempre neste caminho, que é, temos que prosseguir, continuar, porque os resultados hão de aparecer. E, de facto, apoiar a escolha de estudos ciência, matemática e engenharia. Precisamente, lançámos isto com este objetivo, antes de conhecermos os resultados, que Portugal é o país europeu que mais cresceu em licenciaturas nesta área. Então. E quando uma universidade como a Católica, eu até estou aqui há pouco tempo do ensino público, na maior universidade, que é grande, tenho muito noção disso. Quando uma universidade como a Católica corre o risco, o louvável até nos anos 80, de apostar numa escola no setor da bioengenharia, chamamos assim, e desde logo percebe, porque por muito esforço que faça, em bolsas de mérito e em programas que temos agora, o programa Talentos, em que procuramos que ninguém deixe de estudar na Católica por falta de recursos, mas isso tem sempre limitações quantitativas. Portanto, é natural que uma parte da população, por dificuldades financeiras, não tenha acesso. Excluindo esse fator, o que é que pode ser diferenciador do lado de uma católica numa escola de bioengenharia para este público? O que é que pode ser chamativo para esta gente? O que é que pode fazer o clique? É muitíssimo chamativo, até porque não é por acaso que a Universidade Católica, e neste caso a Faculdade de Biotecnologia, está nestes programas e recebe os jovens nos laboratórios. Portanto, em que é diferenciador, em que é que pode ajudar? Nós podemos também usar como termos que, digamos que palavras-chave, que estímulos é que nós podemos lançar para esta população. O que é que o Ciência Viva tem sentido que mais estimula esta gente para além deste conjunto de coisas? Para além disto? Para além disto, o que é que os pode estimular depois nestas coisas? Tem que contactar connosco, é vivência. Estou a ver que sim. Temos que fazer assim encontros e reuniões para discutir e ter ideias. Aliás, estes programas que falei são programas que têm saído da estrutura Ciência Viva para as universidades. Mas também acolhemos e estamos sempre receptivos a propostas que vêm das universidades para nós. E quem está no terreno e percebe o que é necessário, sim, estamos sempre em... Por alguma coisa eles escolhem hoje mais cursos de engenharia, porque há 10, 12 anos era um drama. O número de alunos que ainda é, não podemos estar satisfeitos, ainda é. Aliás, há um caso, há uma situação curiosa, é que os países
que estão mais desenvolvidos são aqueles que estão com mais problemas em ter jovens a escolher as carreiras de ciências. Mas isso está estudado já. isso já está muito estudado. Mas, por exemplo, os Estados Unidos estão com dificuldades vão recrutar os engenheiros e vão recrutá-los à Índia e à Ásia, à Coreia, etc. Há uma relação entre o nível de desenvolvimento e o nível de cursos licenciados? Há estudos nesse sentido. Há um estudo que é chamado ROSE, é um acrónimo, ROSE. Na criação de riqueza é muito claro. Do Schulberg, do Svein Schulberg, se fizerem a busca também têm acesso ao estudo, e fala muito disso. Quais são como é que são as escolhas feitas destas áreas, quais são os países que, claro que o estudo já tem uns anos, agora teria que ser atualizado, etc. Mas os países mais desenvolvidos, e Portugal é um país desenvolvido. Portanto, eu estou a dizer isto agora, contraria um bocadinho aquilo que estava a dizer atrás, que é Portugal, apesar de ser um país desenvolvido, e foi o país onde mais cresceu o número de licenciaturas em Engenharia, Ciência e Matemática. Desculpa, é correto, de licenciados. Diplomados, como se diz. Sim, diplomados. Também é verdade que somos um país desenvolvido, mas estamos ainda num caminho, mas somos um país desenvolvido. Não havia limite. Continuamos a ter que formar mais gente pós-graduada. Mais? Não. O que estamos é com uma começámos muito mais tarde. Exatamente. Começámos mais tarde em muitas áreas, não é? Por exemplo, nós temos indicadores hoje claros. Por exemplo, um Science Center, um centro de ciência. Eu digo às vezes Science Center porque internacionalmente dizemos é um Science Center e ninguém pensa Science Center que é uma unidade de investigação. Mas se disser, sabem que é um museu de ciência moderno, a moderna museologia científica, mas se dissermos um centro de ciência, até pode ser em português uma unidade de investigação, um centro de ciência. Bom, um museu de ciência, centro de ciência, há 16 anos atrás não havia um único em Portugal, não havia nenhum, e hoje temos 19. E há mais quem queira, não há, Emílio? Nós sabemos. Não há mais porque o rigor é bastante. E não há mais porque... Os critérios são os critérios de seleção à partida, o grau de exigência que se impõe. Agora, dizer que temos o melhor que há, não, ainda há muito trabalho a fazer. Mas também não conheço nenhum país que tenha uma rede de centros de ciência como nós temos. Também nos convidam para falar e apresentar isso em todo o lado. Não há nenhum que tenha uma rede assim organizada. O modelo é genial. Eu digo isto porque até não, quer dizer, da minha cabeça saiu pouca coisa. Eu limito-me a ter boas equipas, mas é verdade que é um modelo muito inovador. É um modelo que tem universidade, portanto, tem instituição científica, tem a Ciência Viva, a Agência Nacional, e tem uma autarquia. E, portanto, a âncora está muito bem organizada. Claro que queremos empresas, eu sei, muito difícil. Mesmo com o desenvolvimento das empresas portuguesas? Vamos ver. Não, eu acho que é muito... Eu acho que a falha está do nosso lado, não é? É porque estamos tão ocupados a fazer a rede. Estão ocupados a fazer que ainda não conseguimos. Na tertúlia do Alberto Amaral aqui, ele tem uma opinião mais dura. Na tertúlia do Alberto Amaral, ele mostrou uns dados que dizem que a formação média
É muito baixo, é bastante pior que estes trabalhadores. Isso explica. Estes dados foram publicados, já saiu, e isso explica muita coisa. Mas também é verdade que nós, se tivermos esse desígnio e nos concentrarmos nisso, vamos conseguir chegar lá. Não sei, é uma ideia. Até porque neste momento a ligação entre universidade e indústria começa a aumentar muito, porque é que não são também as universidades como esse ponto de ligação. Pois, serem as próprias universidades a fazer esse caminho connosco, não é? Exatamente. E irem às empresas com ID, porque... Nós outro dia fizemos aqui um Open Day que foi muito bem sucedido, que nos lembramos de uma coisa fora da caixa. Foi de juntar a Escola de Hotelaria do Porto a fazer uns bonecos lindíssimos, uns pratos fabulosos, pareciam esculturas, a ponto de aparecer no Facebook o prato do carpaccio do bacalhau com pérolas de azeite. E todas as pessoas com mais desagradável, mas o que é aquilo? Onde é que está o bacalhau? Entendo. E lembrámos de fazer isso e todos os empresários ficaram hipersensibilizados à forma como expusemos os produtos deles em prato. É. E juntar, às vezes é uma questão de forma de lá chegar. Exatamente. É juntar ali inovação, conhecimento. É verdade que sim. De certeza que é uma falha da nossa parte ainda não ter conseguido isso. Leva tempo. Olha, leva tempo a fazer, demora tempo a... E há empresários sensibilizados por isso. Nós temos, na ocupação, algumas empresas recebem, na Ciência Viva no verão, temos algumas ações em empresas, quando temos a engenharia no verão. Temos algumas coisas, por exemplo, tínhamos a visita às minas, não temos, as visitas às minas, a Neves Corvo, as Salgema em Lolé, etc. São empresas e recebem as visitas e contextualizam, etc. A Renova, que é uma grande empresa portuguesa, recebe também as visitas organizadas, etc. Portanto, há algumas empresas que já têm trabalho connosco, mas ainda não estamos a trabalhar essa área assim tão bem. Por exemplo, quando fazemos os cafés de ciência na Assembleia da República, também somos olhados a nível internacional como... Temos de química. Como, vocês fazem cafés de ciência na Assembleia da República, mas e no Parlamento? Como é que conseguem? Conseguimos, demorou, mas conseguimos, fizemos o 6º café este ano e agora já querem 2 por ano. Já é a Assembleia que nos pede, que é muito bom. Isso é mesmo francamente inovador. E convidamos empresas a irem lá, a Martin Fair, empresas ligadas é conforme os temas. Se é uma coisa ligada aos oceanos, ou se é ligado à química, à física. Este ano foi o inevitável Boson-Diggs. Aproveito para os convidar para a nossa conferência de Natal. Este ano vamos inaugurar as conferências de Natal. E vamos fazer dia 20, que é dia 20, a conferência de Natal, que à maneira, não inventámos nada, fazem isso em Londres, uma organização científica que faz isso já há mais de 100 anos e, portanto, tem a conferência de Natal. Se nós fazemos mercados de Natal, leilões de Natal, festas de Natal, porque é que não fazemos a conferência de Natal? E este ano vai lá o João Magueijo e o Sérgio Bertolucci, que é o diretor científico do CERN. Portanto, acho que promete, estes 2 oradores, e é às 5h30 da tarde, acho. Mas desde, por exemplo, eu acho que todos os que estão aqui recebem a newsletter do pavilhão, estão lá inscritos e, portanto, é uma maneira de terem conhecimento disso, mas é uma conferência. Ficamos ruídos por ser tudo. Esse é o problema, era o que eu ia dizer. Podemos vir cá fazer também? Acho que sim, Temos é que ter um suporte local, pode ser aqui. Desafiem-nos.
Nós adoramos fazer, olha, e pode ser a conferência de Natal aqui. Eu acho que podemos terminar com esta boa ideia. Mas olha, a bola fica deste lado. Portanto, e como nós vamos fazer a conferência de Natal, este ano é com o LIP, porque eles têm lá uma conferência científica e são eles que trazem esses dois cá a Portugal e nós aproveitamos. Mas em cada ano iremos fazer com uma instituição científica diferente. E, portanto, podíamos decidir que a conferência de Natal é em Lisboa, no Pavilhão de Conhecimento, sempre, tem que haver uma regularidade. E a conferência de Reis é no Porto. Mas este ano já não vamos a tempo de organizar a conferência de Reis, a não ser que tenham uma celebridade que esteja aí e que nós, porque as coisas têm que ser preparadas. Então pronto, está combinado? Eu acho que é uma boa maneira de terminar. Muito obrigado. Obrigada. Conferência de Reis. Olha, quando eu chegar à minha equipa e disser que precisa. Pode dizer, não volta lá. Tem alguma coisa que vamos fazer agora em março, acho eu. Ainda não está marcada a data, mas é uma conferência que dura 24 horas. Sobre. Conseguem adivinhar o tema? É tão evidente. Sobre o tema. Vou para casa embora. Vai ter que ir à conferência. Vai ter que ir à conferência. É sobre o tempo. O tempo em tantas perspectivas. Isto é uma coisa mais tudo. 24 horas. Portanto, preparem-se e toca a Conferência dos Reis já está combinado para o ano, aqui no Porto, é para não esquecer, mas além disso podem ter outras ideias e nós vamos logo para aí cima. Vamos ser desejantes. Ainda não marcámos a data, mas eu penso que em março. Quando muda o tempo? Quando tudo acontece. É quando tudo acontece. É quando tudo acontece. Olha, muito obrigada. Obrigada.